Jean L. voltou, senhoras e senhores. Ele reativou o processo que ele tinha contra o Haluca. O Jean quer uma indenização pelo que foi feito com ele no valor de R$52 mil. E caso você não se lembre, o seu bunda rachada, no dia 19 de abril, lá em 2023... Caramba, isso aqui vai fazer quase 2 anos, é inacreditável. O Jean tinha aberto um processo contra o Halas por conta daqueles vídeos que foram postados lá no começo da treta. Que o Jean foi gravado sem saber, exposto, enfim. Fazer um recap disso daí é igual resumir os primeiros 500 episódios de One Piece. Mas se você quiser saber o que aconteceu, tem um vídeo aqui no canal em que eu li esse processo que ele tinha aberto. Acontece que ao decorrer da treta, como vocês devem se lembrar muito bem, o pessoal acabou se encontrando, gravaram vídeo juntos. Uma pessoa fraca não faria o que tu fez, mano. Obrigado, mano. Valeu, Haluca. Eu falo só no... Eu vou quebrar o clima, tô ligado que tá muito pesado. Irmão. A gente vai ter uma boa vizinhança a partir de agora, né? Graças a Deus. E nesse meio tempo, quando esses vídeos foram postados, muita gente tirou o couro do Jean, meio que falando e criticando ele. Porra, mano, a pessoa posta um vídeo falando um monte de coisa sobre você, e você tá aí com esse pessoal agora? Quem é que não lembra daquele vídeo do Halas, Yanni e Jean, os três aparecendo juntos? O primeiro convidado para nossa brincadeira é ele, o poderoso, o onipotente. Deus. E isso acabou revoltando muitas pessoas. E foi aí que nessa época, o Jean tinha desistido de processar o Haluca. Acabou passando um tempo, e dado os desdobramentos finais de toda essa treta, o processo que o Jean tinha desistido foi reativado novamente. O cara mudou completamente de ideia, e agora ele quer justiça pelo que foi feito com ele. E eu sei que tem algumas pessoas que perguntam, mas Amicés, calma aí, o Jean não tinha sumido da internet? Então, rapazinho, não exatamente. Aquele canal que ele tinha, aparentemente ele vendeu, tanto que se você procurar no YouTube, você não encontra mais ele. E no Instagram, o Jean segue ativo com 22 mil seguidores e no TikTok com apenas 6 mil, e ele tá lá postando conteúdo de academia. Um conto é tão bom quanto os eventos finais, e esse é um conto da busca pela paz. Aparentemente ele tá fazendo os conteúdos que ele gosta. É claro que o cara hoje não tem nem mais um décimo do alcance que ele já teve um dia, principalmente no auge disso tudo. E pela impressão que eu tenho, e a vibe que esses vídeos acabam transmitindo, é que o cara não quer a exposição que ele tinha antes. O que ok, é direito dele acabar tomando essa decisão. Ele já é bem grandinho e com certeza sabe o que é melhor pra si mesmo. Mas é inegável que a postura que ele tem hoje é muito melhor do que a postura que ele tava tendo lá no passado. E como eu tava dizendo, o processo foi reativado. E ele é basicamente a mesma coisa que eu fiz no meu vídeo passado. E como eu levo muito a sério esses vídeos em que eu faço lendo o processo, já que são documentos oficiais, em minhas mãos tá a defesa do Haluca. E também a resposta do Jean em cima da defesa do Halas. Afinal de contas, como eu acabei fazendo um vídeo dando o lado do cara no processo, nada mais justo de que eu acabar mostrando a defesa do Haluca também. É o certo a se fazer. E o Haluca, ele tem direito à defesa dele. Então meio que me sinto na obrigação de acabar mostrando o outro lado da história. Agora, será que essa defesa vai ter mentira e meteção de louco? Bem, vamos descobrir. A vara do Juizado Especial Civil da Comarca de São José. Preliminarmente, impugnam-se todas as alegações infundadas pelo requerente, bem como as suas fundamentações que não prosperam a realidade dos fatos. Em sua peça inicial, o autor pleiteia a condenação do requerido ao pagamento de indenização e retratação pública pela gravação de conversa privada e pela exposição com xingamentos. Requer a condenação do requerido ao pagamento de R$30 mil. Verifica-se que a situação narrada iniciou-se em janeiro de 2023. Eu acho que eu vou ter que dar umas pausas para acabar explicando algumas coisas. Isso que eu acabei de ler são os advogados do Haluca dizendo pro juiz não acabar considerando as coisas que o Jean coloca no processo, além de acabar dizendo que as fundamentações que o Jean quer levar pra frente não prosperam a realidade dos fatos, como se não fosse daquela forma que tudo aquilo tinha acontecido. E se você tiver com dúvidas sobre o que o Jean acabou falando ou o que ele acabou alegando no processo, novamente já tem um vídeo no canal em que eu trago toda a peça inicial do Jean. E essa parte da defesa do Haluca são eles respondendo o que o Jean colocou na parte inicial do processo dele, da contestação. Excelência, a partir das razões que serão expostas nessa contestação, será possível concluir que o autor não possui direito à indenização por danos morais que pleiteia, pois, embora tenham ocorrido alguns fatos entre as partes, estes por si não são suficientes para ensejar direito à indenização. Além disso, não bastasse os fatos serem mínimos e não suficientes para a compensação indenizatória, é importante se destacar que as partes se conciliaram, encontrando-se de forma privada como pública, inclusive através da elaboração de um vídeo conjunto, demonstrando uma total satisfação da lide. Importa esclarecer, o autor promove a presente ação extremamente de má fé, pois quando os fatos ocorreram, aproximadamente em janeiro de 2023, logo em seguida as partes já se conciliaram, colocando um fim em toda essa situação. Inclusive destaca-se, o autor havia protocolado o processo número, não vou expor o número do processo aqui, em abril de 2023, ou seja, 3 meses após o ocorrido inicial. Posteriormente, por volta de junho de 2023, as partes se encontraram por iniciativa do autor e resolveram o caso, desculpando-se publicamente. Imperioso ressaltar, caramba, imperioso, que palavra
pressa. É imperioso ressaltar que o próprio autor admite a culpa e se esclarece pedindo desculpas ao requerido para seu público, o que é possível verificar no vídeo juntado a essa contestação. Toda a situação foi iniciada em 2023, quando o autor e o requerido conversaram através de um aplicativo de comunicação no Discord. O requerido produz vídeos de humor e postou em seu canal uma exposição do autor em que havia flertado com ele. Tudo passou de uma simulação para levar humor aos seus seguidores. Caramba, mano, não foi isso aqui que aconteceu, não foi só isso, cara. Mas a situação se agravou e acabou causando grande polêmica na internet. Ambas as partes foram deveras afetadas através de hates. O vídeo publicado pelo requerido foi apagado na semana seguinte, ao verificar que o autor estava afetado e diminuindo a situação. Ademais, esclarece que o autor também proferiu diversos ataques a ele, inclusive com a participação de outros influenciadores digitais, como os influenciadores Digo e Tio-Gin, os quais atacaram e criaram conteúdo depreciativo, muitos deles com informações falsas e imputações criminosas de crimes que nunca existiram. Eita, nós, Digo e Tio-Gin foram citados aqui. Exemplarmente na publicação acima, o autor menciona Deus Digo aprovou. Inclusive, fato curioso que ninguém se importa. O lance de Deus Digo, o apelido, fui eu que dei esse apelido pro Digo e acabou colando, em relação a uma música feita diretamente ao réu, publicada nos canais do YouTube e Twitter do próprio autor. E o tópico da música será demonstrado ao transcorrer dessa contestação. As partes desse processo viveram um período de fogo cruzado, o que atribuiu-se no direito da culpa concorrente. O autor requer uma indenização infundada, pois sabe exatamente o que ocorreu antes, durante e após o caso. Somente após cerca de um ano do acordo havido entre eles, e sem nenhuma nova publicação, menção ou qualquer situação que ensejasse a lide, ele decidiu protocolar a presente ação sem qualquer justificativa, demonstrando sua total má-fé. Ramsés, calma aí, eu não entendi. O que eles estão querendo dizer aí? Bem, eles estão querendo dizer que, na teoria, o Jean estaria agindo de má-fé, porque mesmo depois de tudo aquilo que aconteceu um ano depois, o Jean do mais absoluto nada, ele decidiu acabar reabrindo o processo que ele tinha feito contra o Haluka, mesmo depois deles terem feito vídeo, um pedindo desculpa pro outro. O que é possível identificar é que o autor age para fins de enriquecer de forma ilícita às custas da menção do requerido, pois utiliza-se desse processo para tentar conquistar novamente seu público e voltar a orquestrar uma situação polêmica, que é possível identificar através de suas publicações, por exemplo. Novamente, pausa aqui, mas nem de longe o Jean tá fazendo isso daqui porque ele quer reconquistar o seu público, ou porque ele quer voltar a orquestrar uma situação polêmica, porque ele quer voltar todo esse pandemônio de novo. Não, definitivamente não. Se realmente fosse o caso, o Jean teria feito um vídeo no YouTube, teria postado alguma coisa no Instagram, no TikTok, postado algo no Twitter, tanto que nessa parte eles põem um print de 7 de agosto de 2024. Só que o Jean não tá fazendo mais nada. Se fosse um caso dele fazer como ele fazia antes, de acabar abrindo várias lives, de comentar sobre o caso, em podcast como ele foi, aí sim eu entenderia, faria sentido o que os advogados estão querendo dizer aqui. Só que como a gente tá vendo aqui, não é o caso. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Acima, uma publicação feita pelo autor, intitulando o requerido como meliante, um dia antes da audiência de 8 de agosto de 2024. Nota-se que o autor é uma pessoa que, após um ano de pedido expresso de desculpas, posta em suas redes sociais informações para instigar o ódio ao usar a nomenclatura meliante. Extrai-se do dicionário brasileiro que a palavra meliante tem o seguinte significado: quem se utiliza de maneiras ilegais para obter alguma coisa, delinquente ou aquele que não trabalha, vagabundo, vadio, malandro. Bem, eu não sou especialista em língua portuguesa, mas, pelo que eu tô vendo aqui, nenhum nome foi citado no post do Jean. Vai saber, o cara tá movendo outra ação contra outra pessoa e ele, sei lá, tinha 2 audiências no dia 8 de agosto. O requerido entende que houve a perda do objeto na presente ação. Embora tenham ocorrido algumas ofensas entre as partes, esclareça-se de maneira recíproca. Estes compuseram um acordo e decidiram não levar os problemas adiante. Nesse link é possível verificar a conversa do autor com Yanni, a pessoa responsável por intermediar o contato entre o requerente e o requerido. Da conversa é possível extrair toda a confirmação de que o autor agiu de forma errada e que se arrepende do ocasionado, surgindo no minuto 2 horas e 39 segundos. A realização de um vídeo conjunto com o requerido para esclarecimento da situação para o público de ambos. O vídeo é privado e foi colhido através de um canal de recuperação, pois o vídeo principal foi deletado do canal dos envolvidos. Primeiro, eu acho, né, que eu tenho que conversar com o Haluka e a gente fazer esse vídeo junto. Eu acho que seria a melhor coisa possível, dizendo também que os acho. dois erraram. Eu também acho. E eu estou disposto a isso. Também Eu acho. estou disposto a conversar com o Haluka, pedir desculpas o que eu tenho que pedir, porque eu sei que eu fui escroto na cal. Tudo bem. E daí tu dá a ideia a ele e a gente vê Tudo isso, bem. tá bom? Tudo bem, combinado. Eu vou entrar na reunião agora, mas depois a gente se fala com calma. Eu gosto da ideia. Eu vou falar com ele a respeito disso e a gente vai se falar depois, tudo bem? Tudo bem, amigo. Qualquer Tchau, coisa... já- Não fica sossegado.
Fica sossegado. Em momento seguinte, houve uma conversa pelo mesmo aplicativo Discord, em que o autor e requerido conversaram, ocasião em que o próprio autor mostrou totais traços de escusas, carinho, afeto e demais sentimentos que não perfazem abalo ou afetação aplicados a uma eventualidade de danos morais, como requerido na petição inicial. Nos vídeos juntados pelo requerido, identifica-se uma relação totalmente positiva, não se constatando qualquer prova ou evidência de sofrimento que o autor informa-se sofrer. Mostra-se nesse processo uma total má-fé do autor, ao requerer a condenação do requerido a indenizá-lo ou retratar-se, uma vez que não sofreu danos morais. E se sofreu, sabe atuar muito bem. É muito irônico ver isso daqui, mas ok, vamos continuar lendo aqui. Na sequência dos 4 vídeos da conversa que tiveram por vídeo, juntados pelo requerido, o autor se manifesta da seguinte forma: desculpa, eu não consigo parar de ficar olhando, Haluka. Qual vai ser o nome do nosso chip? Haluka, dá uma viradinha de lado pra eu ver seu rosto. É lindo, é maravilhoso. Tu não precisa responder, só receber. Eu sei que eu tô muito fodido. Quero ver eu dizer pra minha mãe que estou gostando do Haluka e ela me xingar. Risadas. Finalizando esse vídeo que conversaram através de chamada, o autor viajou pra São Paulo com o intuito de se encontrar pessoalmente com o requerido, com o objetivo de gravar um vídeo para seu público, demonstrando que tudo estava resolvido. Nesse momento, o autor já havia pedido a extinção do processo e tudo estava bem. No vídeo abaixo, extraído do canal de outro influenciador digital, é possível ver ambos andando junto nas ruas de São Paulo, certificando uma boa relação entre eles, especificamente no minuto 7 e 43 segundos. A gente tava ali humildemente filmando nosso sushizinho quando a gente encontrou nada mais nada menos que os maiores nomes da internet da atualidade. Vocês nunca vieram aqui? Legal, esse aqui é bom, por A exemplo. gente tá perdidaço. Então, vou te dizer, a melhor coisa aqui nesse bairro todo é aquela barraquinha do sushi ali. Sério? Porque, tipo, hot roll, 7 unidades por 10 reais. Isso é E bom meio pra de café caralho. existe aqui? Meio de café, aqueles café de empregado. Eu sei que tem meio de café aqui, onde é que é? Tem um lá, descendo a rua, lá pra baixo, lá tem um, ó. Lá seguindo a rua. Agora, aqui não tem. Se estiver por aqui, É. Falou, mano. Alô, maninho. Bom vídeo aí pra vocês. Valeu! Novamente, revela-se a estranha conduta adotada pelo autor e eivada de mácula para ferir o requerido. A fim de levar a ciência da realidade dos fatos a este juízo, insta a salientar que a presente ação foi protocolada em novembro de 2023, ou seja, 3 meses após o contato e encontro de ambos para acerto à vida entre eles. Vê-se que após as desculpas e os vídeos realizados, em nenhum momento o requerido tocou no nome ou mencionou o autor, seja em postagens, redes sociais ou em vídeos em seu canal do YouTube, restando um forte indício em que o autor quer surfar em uma nova polêmica para angariar seguidores com isso, lucrar / enriquecer de forma ilícita, o que não se pode admitir. É de clareza solar que as partes chegaram a um consenso e resolveram a situação de maneira extremamente amigável, e que este processo perdeu totalmente seu objetivo. Novamente se impõe a questão de uma fé do autor em requerer uma indenização e uma retratação, pois foi devidamente retratado no vídeo entre ambos. Qualquer situação diversa disto apenas demonstra que o autor pleiteia o enriquecimento ilícito a partir de uma situação já encerrada. O autor teve a participação integral para os fatos, sendo certo que agiu de forma errada e que também causou danos ao réu, fazendo inclusive uma música, postada 4 de outubro de 2023, em que alude à participação de crimes. Vejamos, esse é o link em que é possível escutar a música, esse é o site em que é possível ler a letra da música. E bem pessoal, se vocês não sabem que música é essa, foi quando o GL fez uma música pro Haluka. É, já tá meio ruim, mano. Fazer uma cal, porque eu tava com tesão. No meio da cal, ela me gravou. Mano, parece uma... Baseado em quê? Ela vai meio música de criança, sei lá, cara. Baseado em quê? Ela me gravou e achou que eu não iria responder. Segredos imperfeitos, feitos, defeitos, falados aos ventos, sententos. Ai, maluca! Ai, maluca! Aí retiro o que eu disse, acabou já. Contagem de 24 horas pra dar o prazo. Nem tá sincronizado com a batida dessa frase, mano. Pra dar o prazo. Putz, acho que eu me envolei. Vamos voltar? Ai, lobo mal, porque foi querer essa pussy? Ai, lobo mal. Mano, a música consiste em repetir as frases, cara. Ai, lobo mal, você não vai comer essa pussy. Diferentemente, independente do que vier em frente. Nossa, aí não ficou legal, não. Coisas no meio Não. da cal.
Ele falou que ele meteu um cara que assediou um montão de menina e na música. O autor escreveu e cantou essa música, chamando o réu de maluca por 16 vezes, intitulando-se o Lobo Mau e questionando-se sobre o motivo pelo qual foi querer essa pussy, tradução de genitália feminina. Na música, ainda há uma menção da frase, tu faz algumas coisas? A frase está totalmente fora de contexto e apenas traz a existência da ligação com a prisão de um jovem apelidado de King, que faz parte de um grupo de criminosos. Quando da sua prisão ao ser indagado por repórteres sobre sua conduta criminosa, o jovem respondia que fazia coisas, como é possível verificar no seguinte link. Você tava no Discord? O que você tava fazendo no Discord? O que você fazia, coisas? Que são coisas? Coisas, mas eu não aliciava ninguém não, deixando claro. O que você fazia? Eu posso falar? Pode falar, Pedro. O que você fazia? Coisas. O que são as coisas que você fazia? Logo embora não faça menção direta à relação de ambos, o autor indiretamente interliga o réu a ponto de indagá-lo na música que ele faz coisas, tal qual o preso Pedro Ricardo Conceição da Rocha falava. Existe, inclusive, diversas imagens no Google relacionando o preso à palavra coisas como formas de meme. Pois bem, pessoal, mais pra baixo não tem nada que seja muito relevante, apenas tem um Haluka pedindo gratuidade na justiça, que ele fala que ele é pobre, que ele recebe cerca de $250 mensais do YouTube, que totaliza aproximadamente, eu acho que R$1.200. Olha, se não sou eu aqui tendo que gravar a parte final do vídeo porque a gravação acabou corrompendo. De forma extremamente resumida, essa daqui é a defesa do Haluka sobre o processo do Jean. Mais pra frente tem algumas coisas, mas eu acabei deixando de fora, como por exemplo uma call que o Jean fez nos spaces lá do Twitter, que ele acusa o Haluka de alguns crimes, e mais algumas outras coisinhas. Eu não vou colocar aqui porque senão o vídeo ele fica muito extenso, ele fica muito gigante. E a resposta do Jean a isso daqui, caramba, mano, é um documento muito gigante, não tem como fazer um vídeo lendo, é um documento difícil de ler isso daqui, mas tudo bem, eu vou resumir também. Basicamente, na resposta do Jean, é ele falando que essa tentativa de reconciliação que houve entre eles naquela época foi falsa e que tá tendo uma tentativa aí de manipulação da realidade, em que essas gravações elas não refletem uma reconciliação genuína, mas sim uma tentativa desesperada do Haluka de acabar tentando minimizar os danos que tinha sua imagem na época, pelo menos publicamente. O Jean também alega que ele foi forçado a fazer esses vídeos gravando com o Haluka porque era para reduzir os ataques que ele vinha sofrendo. E mais pra baixo tem outra coisa também que é bem interessante, que ele fala da gravidade e também do alcance das ofensas, que ele envolve racismo e homofobia, já que ele fala que teve conteúdo racista e também homofóbico, que foi quando o Haluka acabou zombando da sexualidade do Jean, que ele falou que ele era bi, e também quando o Haluka acabou chamando ele de macaco. É basicamente o Jean colocando no processo que o Haluka chamou ele de macaco, mesmo que ele seja uma pessoa branca. Acontece, meu caro, que se isso daqui pegar e o juiz acabar batendo o martelinho, meu amigo, o que vai dar de pano pra manga pra conversar a respeito disso daqui é brincadeira. Pois bem, pessoal, de forma extremamente resumida também, isso daqui é a resposta do Jean à defesa do Haluka. Se você tá se perguntando em que pé tá esse processo, pois bem, rapazinho, a única coisa que falta agora é a sentença. O próximo passo desse processo é o juiz bater o martelo e falar quem tá certo e quem tá errado, e quanto que um vai ter que pagar pro outro. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza, já que eu trouxe tanto um lado como o outro, nada mais justo de que eu também acabe trazendo a decisão final quando ela sair. Então não se preocupem, eu vou estar informando aqui vocês. Enfim, esse era o vídeo de hoje, e claro, dá o like e se inscreve.